de apoio ao Legislativo Senaleg 2023 sobre censo demográfico, câmaras municipais e impactos na composição do parlamento, como fica o 12º, organização do Senaleg, Centro de Apoio ao Legislativo. Desde já agradecemos a presença de cada um e vamos começar esse evento com um momento cultural. Peço a todos presentes que fiquem de pé para a execução do hino de Pernambuco pelo maestro Aurino. Vamos ouvir o hino de Pernambuco para o início dos trabalhos nessa noite de quinta-feira. Trabalhos aqui nesse seminário. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Depois do hino de Pernambuco, a gente lembra o apoio institucional desse seminário de Fábio Sena Advocacia, Casa Nova Construção, Instituto Quatro Patas, Color Gráfica e Comunicação Visual, AR Contábil, Bruno Martins Advocacia Integrada, Golberi Lopes Advogado, Fernanda Pompino Advogada, Ponto da Construção, Imbrac, Ramos Silva Advogado, BCNE Contabilidade, Galindo Corretor de Imóveis, TV Jornal SBT, Rádio Jornal Caruaru e Rádio Cultura do Nordeste. Vamos dar início aos trabalhos desse seminário, hoje convidando o presidente do Senaleg, coordenador desse evento, advogado especialista em direito eleitoral, doutor Bruno Martins. Boa noite, gente. Boa noite, amigas, amigos. Eu não vou falar o nome de cada um aqui para não correr o risco de esquecer alguém, mas ela já se colocou na conta do presidente. O Senaleg não tem precedência na coordenação, mas dizer que fico muito feliz de ver pessoas que a gente não se via há bastante tempo, acho que desde a pandemia não reencontrava. Esse momento da gente estar aqui presente, uma noite democrática, uma noite de debate, uma noite de diálogo. O Centro Demográfico, ele traz muitos dados, muitos elementos, mas além disso, dizer da alegria, da satisfação, primeiro dos palestrantes, que estão aqui no Brasil, o professor Henrique, o professor Fernando, Isabela Barbosa, Diego Barbosa que está aqui, e mais ainda, né, de certa forma agradecer, né, estão aqui amigos e amigas, vereadores, advogados, vereadores, né, nome seus vereadores, todos vereadores que estão aqui, e dizer da alegria e satisfação da gente poder nesse momento, um oratório de pessoas significativas, formadoras de opinião, se deslocarem dos seus municípios, aqui, vereadores de Vertente, vai chegando ali o vereador Nova Foz, pessoal, assim, e mais ainda, o setor empresarial. E se mobiliza no setor de garantir que a gente possa utilizar esse espaço. O presidente ali do Sinlógico, agradecer a todas as pessoas do setor empresarial que estão aqui nessa noite prestigiosa. E dois amigos assim, muito especiais, Bruno Marcos, Bruno Santos, que são amigos. Gente, eu espero, e além de esperar, tenho uma certeza, tenho uma certeza que aqui, pela qualidade desses palestrantes e destes debatedores, teremos um debate riquíssimo. Já estou mais ou menos imaginando como vai ser alguns debates aqui na noite. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos e vamos festejar a democracia. Boa noite a todos que estão presentes.
Primeiramente, queria agradecer ao convite do meu amigo Bruno Martins para estar aqui presente hoje, discutindo um tema tão importante para todos os municípios. Eu sou jornalista, sou apresentadora do TV Jornal Notícias, sou gerente de programação da Rádio Jornal e da TV Jornal. Então a gente discute muito esse assunto no nosso dia a dia, sempre trazendo muita informação. E quando se falou do censo demográfico, eu vou deixar os palestrantes falarem, mas tiveram alguns impactos em muitos municípios aqui de Pernambuco. Cidades como Recife e Olinda, que diminuíram o número de vereadores na Câmara, também cidades do interior que foram impactadas, mas a gente tem Caruaru e Petrolina com crescimento no número de habitantes. Então hoje a gente vai poder discutir bastante esse tema aqui, e eu sou muito grata de estar aqui hoje, claro, conversando com todos vocês e debatendo esse assunto tão importante. Então eu queria cumprimentar todos os amigos aqui na mesa e passar a palavra para o doutor Cristiano Pimentel. Boa noite, doutor. Boa noite a todos e a todas. É uma grande honra estar novamente nesse auditório. É uma satisfação estar num debate tão qualificado. Creio que certamente um dos primeiros debates do Brasil sobre o assunto, certamente o primeiro de Pernambuco. Essa questão ela nos surpreendeu a todos, porque, como nós sabemos, o censo estava programado para ser feito no exercício de 2020, mas como houve a pandemia, houve o adiamento justificado daquele censo. Em 2021 também, devido à pandemia, foi adiado. Em 2022 houve uma discussão orçamentária, porque os recursos para a realização do censo foram contingenciados. Entrou-se até numa certa discussão judicial. O Supremo Tribunal Federal deu uma decisão pela realização do censo e o censo foi realizado e os resultados agora vieram a público, surpreendendo muitos de nós, não é? Por muitas cidades em Pernambuco, por exemplo, tiveram uma redução populacional expressiva. E quem é prefeito, quem é vereador, quem é assessor de prefeito, assessor de vereador, sabe que o tamanho da população ele é importantíssimo para vários fatores numa cidade. E o principal é o recebimento do Fundo de Participação dos Municípios. Muitas cidades em Pernambuco já estavam, não é, recebendo um FPM um pouco maior por questão de liminar judicial, não é, questionando a estimativa que o IBGE fazia do censo populacional. E agora, com esse resultado, creio que muitas dessas liminares vão perder efeito e muitos municípios vão ter a redução do Fundo de Participação dos Municípios, inclusive em Pernambuco. Nós também, só para comentar, um comentário introdutório, nós sabemos que muitos prefeitos aqui de Pernambuco, durante o censo, batalharam para que não houvesse essa redução, não é? Levando até os recenseadores aos distritos, aos grotões, às comunidades, para que todos fossem contabilizados, não é? Nós vivemos isso em boa parte aí dos municípios, muitos de vocês acompanharam. Mas tivemos aí esse resultado objetivo. O IBGE é um órgão técnico respeitadíssimo, é um órgão técnico especializado, não esteve sob influências políticas na realização desse censo. Ao que todos sabemos até agora, foi um trabalho técnico. E o IBGE, se errou, pode ter errado alguma coisa aqui, alguma coisa ali, mas não devem ter sido erros grosseiros, não é? De tirar realmente 10, 20% de uma população de uma cidade por erro. O que nós vivemos hoje é um fenômeno que muitos de nós conhecemos, não é? Que muitas pessoas até dizem, não é, que residem no interior, mas na verdade residem na capital ou na região metropolitana e esporadicamente, não é, vêm ao interior para visitar
a casa dos pais, não é? Para visitar a família, e inclusive pessoas que continuam com o título eleitoral registrado na cidade do interior. Então, nas próximas eleições, nós certamente vamos ser confrontados com números de uma cidade ter um número maior de eleitores do que de habitantes, segundo o IBGE, né? Porque essas pessoas vão trabalhar e morar na capital, mas não cancelam o seu título de eleitor. Porque todos sabemos, não é, que o domicílio eleitoral não necessariamente você precisa residir efetivamente, continuamente na cidade para ter o domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral ele pode se dar muito pelo vínculo afetivo ou até pela residência dos pais. Então, também é uma questão que vamos ter que enfrentar a partir desse ano e principalmente ano que vem, essas cidades que provavelmente terão um número de eleitores cadastrados, né, até que fizeram a biometria, se duvidar, muito maior do que o número da população do censo do IBGE, ou pelo menos haver uma desproporção gritante nesse número. E isso é mais uma problemática que vai ter que ser enfrentada devido a esse resultado do censo. E a gente, empiricamente, já sabia que isso estava acontecendo, porque o índice de abstenção nas eleições é muito alto, não é? São pessoas que estão cadastradas eleitoralmente na cidade, mas efetivamente não residem na cidade. E agora, com o aplicativo da Justiça Eleitoral permitindo que a justificativa seja feita pelo celular, a pessoa tem um incentivo a mais para não vir ao interior, não ir ao seu domicílio eleitoral votar e justifica pelo aplicativo. Vamos ver aí como vai ser equacionada mais essa situação. Mas o objeto do nosso importante seminário é o impacto do censo nas câmaras municipais. E aí eu me permito fazer um histórico em retrospectiva, não é, dessa situação do censo. Em primeiro lugar, qual é o meu tempo, que não foi falado? 30 minutos. Ah, então está de bom tamanho. Tem mais de 20 minutos, pode ser? Então, perfeito. O que aconteceu? Houve um questionamento do Ministério Público do Estado de São Paulo, no início dos anos 2000, contra uma Câmara de Vereadores do interior de São Paulo, chamada Mira Estrela. E o Ministério Público do Estado de São Paulo disse que essa Câmara tinha vereadores demais. Ele dizia, o Ministério Público, que pelo princípio da proporcionalidade, aquele número de vereadores era muito alto para a população do município. Essa ação tramitou aí em todas as instâncias, todas as 4 instâncias, e terminou no Supremo Tribunal Federal, ao ser julgado um recurso extraordinário número 197791-7 São Paulo, relator ministro Maurício Correia, e foi um dos primeiros processos que o Supremo deu efeitos gerais a um julgamento de recurso extraordinário. Hoje, inclusive, isso é previsto no Código de Processo Civil, mas na época não era, e o Supremo decidiu não só para a Câmara de Mira Estrela, decidiu para todas as câmaras de vereadores do Brasil qual seria a proporcionalidade. Literalmente, o Supremo disse: população X, número de vereadores Y. População Z, número de vereadores W. Sempre naquele escalonamento. Foi feito, então, alguns anos depois, uma emenda à Constituição Federal, em 2009, definindo esse número de vereadores, e as cidades têm liberdade de legislar em sua lei orgânica o número de vereadores, desde que obedeçam ao teto máximo previsto na Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal, ela dá atualmente o teto máximo de vereadores por cidade. E aí muitos podem pensar, mas em toda a Câmara vai botar o máximo. Não, por incrível que pareça, existem muitas câmaras de municipais pelo Brasil que não fixam no máximo o número de vereadores. Não é? Realmente eu não consegui apurar
se alguma em Pernambuco faz isso, mas o caso mais gritante é uma cidade chamada Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, que ela poderia ter 29 vereadores, mas ela escolheu só ter 11 vereadores. Não é? Então é o caso aí mais gritante de Câmara que não opta por ter o máximo. Aqui em Pernambuco, eu, assim, pelos dados que eu colhi, não é, para ter essa palestra, a grande maioria, ela está nesse teto máximo. Então, o que acontecerá, não é, com essas câmaras de vereadores aqui no estado de Pernambuco, que teoricamente, não é, vão ser atingidas por essa nova faixa populacional, porque como a população dessas cidades caiu, não é? E por azar elas estavam naquela faixa que a Constituição Federal preveu, o número de vereadores dela, que está na outra coluna, também teria que cair. Recife é o caso mais assim repercutido até agora, não é, que tem atualmente 39 vereadores e teria que cair para 37, mas segundo dados levantados, e aí eu quero tecer aí elogios ao economista Maurício Romão, que foi o primeiro a levantar esses dados em Pernambuco, outros municípios também serão atingidos, né? Eu vou dar aqui apenas alguns exemplos, por ordem alfabética. De Água Preta, que teria que passar de 13 vereadores para 11, UIC de 15 para 13, João Alfredo de 13 para 11, Joaquim Nabuco de 11 para 9, Saloá de 11 para 9, São Bento do Una de 15 para 13, Triunfo de 11 para 9 e Vicência de 13 para 11. Não é? São dados preliminares, não é? Ninguém confie, não é, que o seu município estará fora aí disso, não é? Porque o que vai definir realmente o que vai acontecer com o município é a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que vai estabelecer quantos vereadores vão estar na urna na eleição do ano que vem. E aí, claro, a margem a questionamentos por exemplo, se o Tribunal Superior Eleitoral, o meu município tem 11, e o Tribunal Superior Eleitoral na resolução estabelece que só vamos eleger 9. A margem para questionamentos, teoricamente, pode ser ajuizada uma ação, não é? Seja uma ação direta no Supremo Tribunal Federal, um mandado de segurança no Tribunal Superior Eleitoral, mas é muito difícil contrastar uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral no Supremo Tribunal Federal. E, mais ainda, teoricamente, não é? Os vereadores deveriam tomar a iniciativa, até o ano que vem, de alterar as leis orgânicas e consolidar esse número atual de vereadores no número previsto na Constituição. Não é? Teoricamente, é um dever da Câmara de Vereadores disciplinar na lei orgânica do município quantos vereadores o município tem. Mas aí eu digo, vai haver alguma punição para uma Câmara de Vereadores que não fizer isso? Até o momento não sabemos, até o momento não está previsto. Outra pergunta, vai chegar algum ofício de alguém mandando a Câmara de Vereadores alterar o número de vereadores? Até agora, nenhum órgão tomou essa iniciativa. Mas pode ser que algum órgão tome em breve, seja o Ministério Público do Estado, não é? Seja a Justiça Eleitoral, quem sabe até o próprio Tribunal de Contas, mas tudo isso ainda está sendo estudado. São estudos preliminares e nós estamos aqui praticamente iniciando esses estudos preliminares. Mas nem só mais notícias temos para os vereadores de Pernambuco.
vários municípios vão poder aumentar o número máximo de vereadores. Por exemplo, a Araripina vai poder passar de 15 para 17. Veja que a Araripina não é a força do polo gesseiro, aumentou a população lá. Ferreiros vai poder passar de 9 para 11. Floresta de 13 para 15. Goiânia de 15 para 17. Goiânia certamente beneficiada pela Fiat. Gravatá de 15 para 17, nossa vizinha aqui, não é? Itaíba de 11 para 13, Jupi de 9 para 11 e São Benedito do Sul de 9 para 11. Como eu disse, são dados tabulados pelo economista Maurício Romão, a quem eu agradeço muito os dados. Ou seja, algumas câmaras de vereadores também vão ser beneficiadas. Um dado interessante é que esse rebatimento ele não fica só nas câmaras de vereadores, não, porque o número total de deputados federais do país ele é fixo em 513 deputados federais. E esses deputados eles são divididos pela população em geral. E aí nós teoricamente tiramos o número de deputados federais. Só que, por outro lado, a Constituição ela diz que um Estado ele não pode ter menos de 8 deputados federais e não pode ter mais que 70. Mas se nós fôssemos dividir a população do país pelo número de deputados federais, o Estado de São Paulo teria 113 deputados federais, pelo tamanho da sua população. Mas, como eu já disse, a Constituição diz que o Estado ele só pode ter um máximo de 70 deputados. Então, São Paulo atualmente tem 70 deputados e vai ficar com 70 deputados. E estados, por exemplo, como Amapá, Roraima, Rondônia, tem 8 deputados federais, apesar de que, pelo tamanho da população, deveria ter menos, não é? Tem estados como Roraima que deveria ter 3 deputados federais no máximo, mas tem 8, porque a Constituição diz que é o mínimo 8. Então, estabelecidos os estados que têm o máximo e que têm o mínimo, quem fica no meio é que fica matematicamente feita essa divisão. Como todos nós sabemos, Pernambuco atualmente tem 25 deputados federais, mas Pernambuco teve um decréscimo populacional também. Então, se nós formos fazer essa conta, na ponta do lápis, Pernambuco perderia um deputado federal. E aí pergunta, e a Assembleia Legislativa? A Constituição ela tem uma regra matemática para definir o número de deputados estaduais, não é? A grosso modo, não é, o número de deputados há um mínimo de 36 deputados estaduais, segundo a Constituição, mais o triplo do número de deputados federais que exceder a 12. Atualmente a Assembleia tem 49 deputados. Por quê? Ela tem um mínimo de 36 deputados, mais o triplo do número de deputados federais que excederem a 12. Não é? E aí dá 13, não é, vezes 3, não é, 39, aí soma e dá os 49 deputados federais. Essa é uma regra, assim, um pouco complicada, mas como o número de deputados federais de Pernambuco, teoricamente, pelo censo, deveria ser reduzido em 1 e passar de 25 para 24, a Assembleia também perderia pelo menos uma cadeira, de 49 para 48, estabelecido o resultado desse censo. Então, como ficamos até agora? Não é? Ficamos realmente no aguardo do Congresso Nacional. Vai aceitar essa repercussão no tamanho das bancadas federais? Porque Pernambuco pode-se até alegar uma a mais, uma a menos, mas para alguns estados a repercussão é muito grande. Vamos citar aqui, não é? Dados desse censo 2022, cujo resultado foi divulgado agora em 2023.
O Pará, ele ganharia mais 5 deputados federais. Santa Catarina ganharia mais 4. Amazonas mais 2. Goiás mais 2. E Mato Grosso mais 1. Em compensação, estados assim, grandes e importantes, perderiam. Rio de Janeiro, por exemplo, perderia 4 deputados federais. Ele tem 45 atualmente, perderia 4. Rio Grande do Sul perderia 3. Bahia perderia 2. Paraíba perderia 2. E que interessante, a Paraíba perderia mais que Pernambuco, né? Piauí perderia 2. Alagoas perderia 1. E Pernambuco, como já disse, perderia 1. Ou seja, não é? Há uma repercussão também, não é, no resultado do censo, nas bancadas federais da Câmara dos Deputados. E, por exemplo, no Rio de Janeiro há uma repercussão muito grande. Então fica a dúvida, será que esses estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraíba, Piauí, que vão perder muitos deputados, não farão um lobby para travar essa mudança no Congresso Nacional, ou então uma ação no Supremo Tribunal Federal para travar essa mudança, pelo menos para que ela não repercuta nas próximas eleições, não é? Porque, assim, vocês sabem que quando o Estado perde, não importa o argumento, ele não quer perder. E o que quer ganhar também. Não é? Então vamos ver nesse confronto de lobbies quem terá mais força, não é? Então, voltando à questão das câmaras de vereadores, depois de falarmos de assembleias legislativas de bancada federal, há uma outra questão que também vai repercutir muito para a Câmara de Vereadores, que é a questão do duodécimo. O duodécimo, como nós sabemos, ele é um percentual também definido pela Constituição Federal pelo tamanho da população. Mas aí você pensa, se a minha Câmara perdeu, se a minha Câmara ganhou, vai mudar automaticamente o duodécimo? Não, é uma outra tabela na Constituição, completamente diferente e independente. Ou seja, a sua Câmara, se a população diminuiu, ela pode perder duodécimo e não perder vereador, ela pode perder vereador e não perder duodécimo, ou ao contrário, ela pode ganhar duodécimo, não ganhar vereador e não ganhar duodécimo. Tudo pode acontecer, inclusive nada. É só uma questão de pegar o resultado do censo do IBGE, não é? Pessoa por pessoa, é um número quebradinho mesmo, e olhar na Constituição, onde que seu município está enquadrado. Olhar na Constituição nas duas tabelas, tanto na do número de vereadores, quanto na do duodécimo. Agora, se o resultado final do IBGE realmente colocou a sua cidade tendo um decréscimo de duodécimo, é dever, não é? Pelo menos assim, a princípio, é um dever tanto do prefeito, quando enviar a lei orçamentária para 2024, quanto também é dever dos vereadores, quando forem analisar e votar a lei orçamentária de 2024, observar essa regra constitucional. É dever. Agora, há uma sanção prevista já para quem a Câmara ou o prefeito que não cumprir esse dever? Não há. Está já delimitado que algum órgão, Ministério Público, Tribunal de Contas, Justiça Eleitoral, vai mandar um ofício mandando os prefeitos e as câmaras se adequarem? Por enquanto, não. Mas é uma regra objetiva da Constituição. É muito provável que no futuro ela seja cobrada de uma forma ou de outra. Portanto, se a Câmara teve uma redução de duodécimo, mas segundo essa tabela da Constituição, e ela simplesmente ignorar e executar um orçamento maior, é possível, aliás, é até provável
isso seja questionado na prestação de contas da Câmara do Tribunal de Contas do Estado, pelo menos. Porque isso é um parâmetro objetivo e numérico. Não é uma questão de argumentação ou interpretação. São duas tabelas que estão na Constituição. Olha o tamanho da população e olha o que cabe de duodécimo. Não há o que tergiversar. Agora, é lógico que se houver, por exemplo, essa dúvida, for votado um orçamento com um duodécimo a maior, mas durante o ano de 2024 ele não for executado no financeiro, aquele duodécimo, é lógico que a Câmara e o prefeito vão ter o argumento de dizer, olha, até foi previsto na lei, mas no financeiro não foi executado o que estava previsto. Poderá ser um argumento a ser apresentado no futuro, mas que há um dever imediato, não havendo uma manifestação do Congresso Nacional ou uma decisão do Supremo Tribunal Federal, essas novas regras decorrentes do censo terão que ser cumpridas para o exercício de 2024. E com isso eu encerro aí, aguardando os nossos proveitosos debates. Muito obrigado. Vejam só, nós tivemos alguns problemas e eu acho que o grande fator aí, a grande zebra, foi do Congresso Nacional com relação a essa questão. O grande problema foi do Congresso Nacional. Nós tínhamos, como disse o doutor Cristiano, nós tínhamos que fazer o censo, né? O censo é a cada 10 anos, nós tínhamos que fazer em 2020 e só veio ser feito em 2022. E agora só vai ser feito em 2032, não é isso? 10 anos, 2032. E aí tivemos diminuição de natalidade, nós tivemos queda de fecundidade, aumento de mortalidade e a pandemia da Covid-19 que provocou simplesmente pelo menos 1 milhão de óbitos. 1 milhão de óbitos. Ao todo no mundo morreram 14 milhões de pessoas. Se os dados do censo são tão importantes na definição da representação política do país, por que não se alterou, por exemplo, que eu anotei aqui, a Lei 5.534, de 14 de novembro de 1968. Por que não se alterou essa lei? Por que não se modificou essa lei? A outra coisa é o seguinte, de 1968 para cá, nós temos aí muitos elementos, né, muitas coisas a nível tecnológico que podem ser usados para efeito de censo. As pessoas, por exemplo, eu estava vendo o seguinte, o censo é um negócio de torar. E eu estava vendo o seguinte, se você não votar, por exemplo, o que é que acontece? Se a pessoa não votar, o que é que ocorre? Tem alguma punição se a pessoa não votar? Tem não? Tem. Olha, preste atenção aí. Se não votar, tem algum problema? Tem. Se você não votar, você não pode se inscrever em concurso, não pode receber vencimentos, não pode participar de concorrência pública ou administrativa, não pode obter empréstimos. Artigo 7º do Código Eleitoral. E aí, se você não participar do censo, o que é que acontece? Ocorre o quê? Simplesmente uma multa. Se vocês olharem essa lei 5.534 de 14 de novembro de 68, ela dispõe exatamente sobre isso, você vai ver que a única punição é uma multa que é em torno de quanto? R$ 3,50. É insignificante. E eu não tenho conhecimento de ninguém que foi cobrado, que a União Federal cobrou multa porque o camarada não participou do censo. Ora, se o censo é utilizado, ele é usado inclusive para a quantidade de juízes. Vocês sabiam disso? Vocês tinham conhecimento disso, gente? Artigo 93 da Constituição Federal, inciso 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Foi incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004.
Então, se até o número de juízes tem que ser compatível com a população, se todos esses elementos, todos esses dados são usados, deverão ser usados para repasse de verba, até para a compra de medicamentos, todas as políticas públicas, quer seja educação, transporte, né? Todas as políticas públicas são baseadas no censo. E aí a pergunta é, por que não se alterou a lei? Por que não se modificou a lei? Por que não se estabelece, por exemplo, que as pessoas têm que ser cadastradas junto ao IBGE, para que o IBGE mande, né, um link, alguma coisa, as perguntas, para essas pessoas responderem através de um e-mail, através do WhatsApp, através dos meios que nós temos hoje, tecnológicos, que nós dispomos hoje. Por exemplo, o doutor Brasil está aqui, também colega juiz, ele sabe que o CNJ manda esses questionários para a gente, para o e-mail da gente, para a gente responder, não é isso, Brasil? Então, o IBGE mandaria através de um link, através de um dado, para as pessoas e elas poderiam responder tranquilamente isso aí, para que pudesse o censo realmente corresponder à verdade. Aí vem a questão seguinte: o que é que eu faço? Eu, como município, caiu minha receita, caiu meus repasses, FPM, FPE, escambau A4. O que é que eu devo fazer? O que é que eu posso fazer? Na minha ótica, a única coisa que você vai poder fazer, você município, creio eu, seria através de uma ação ordinária para contestar esses dados do IBGE, se você tiver elementos concretos, porque aí nós temos as concessionárias de serviço público, nós temos o número de eleitores, por exemplo, Caruaru hoje tem mais de 200 mil eleitores. Não é isso? Porque nós temos 2 turnos e só pode ter 2 turnos se tiver mais de 200 mil eleitores. Então eu tenho as concessionárias de serviço público, nós temos a de energia, nós temos de água, nós temos a Receita Federal, quantos contribuintes de Caruaru me declararam o imposto de renda. Tem vários dados aí que podem ser coletados e de repente, eu estou me referindo a Caruaru, que embora Caruaru tenha tido um aumento populacional. Mas nos casos dos municípios que perderam, aí tem as questões seguintes: houve migração, muitas pessoas migraram, houve essa questão que eu já disse, diminuição da fecundidade, muitas pessoas morreram. E tem um detalhe, gente: possivelmente em 2032, muitos dos que estão nessa sala, que nasceram em 60 como eu, pode ser que não esteja lá vivo. Pode ser, pode acontecer. Não vamos ser muito, né? Porque com essas pandemias, com essas coisas aí, que é o seguinte: dizem por aí, que eu não sei, que quem tomou até as próprias vacinas vai ter problemas com essas vacinas, que eu não sei. Muita gente que tomou vacina, dizem, aí as estatísticas são de que essas pessoas terão problemas com essas vacinas, que eu não sei, né? Derrame, etc e tal, coração e tal. A gente não sabe. Não, eu estou dizendo coisa, a gente está falando aqui de uma realidade. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, não. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, gente: se o censo demográfico é tão importante, se ele é tão importante, é usado para várias coisas, é como se tivesse caído um asteroide e todo mundo tivesse ficado quieto. O prefeito reclamou, agora que está havendo esse exemplo desse evento aqui. Mas quem foi que reclamou? Quem foi que falou? Achava o quê? Que depois de uma pandemia a população ia aumentar, né? Não. Além de outros setores que aumentaram mais, que a gente não vai citar aqui, de pessoas, outros grupos que aumentaram, que cresceram, que antes vivia no armário e depois ele aumentou, cresceu. Então essas coisas, tudo, e esses grupos que aumentaram, que cresceram, ele não gera filho não. No máximo ele pode adotar, porque é permitido fazer a adoção. Então eu vejo assim: a saída é nacionalmente os prefeitos, governadores, se procurar mudar essa lei 5.534 de 14 de novembro de 68. Tem que se mudar essa lei, gente. Tem que alterar essa lei, porque se o censo demográfico tem a importância que ele tem, a qualidade
que ele tem, que é importante, a continuar desse jeito, a continuar dessa forma, em 2032 o desmantelo vai ser bem maior. Por quê? Porque diminuiu a fecundidade, as pessoas não querem ter mais filhos, estão reduzindo o número de filhos, o número de pessoas. Essa população hoje, a maioria, tudo é velho, muita gente velha, porque a população de 60, em 2032 ela vai estar em torno de 74 anos. 74 anos, meu amigo, estão preparando ali o barco do saco ali. O barco do saco está preparando ali um negócio ali para queimar, viu? Para tocar fogo. Deve ser em torno de 20 mil contos. Guarda dinheiro, bota dinheiro no banco, porque pode ser que precise. Essa é a realidade, meus amigos. A gente não vem, eu não vim para cá, nem para agradar, nem para ser bonito, que eu não sou, certo? E dizer a realidade. Dormiram no ponto, prefeitos, governadores e outras pessoas mais dormiram no ponto. Então, eu acredito que o Congresso Nacional ele tem que tomar providências com relação a isso. A saída chama-se Congresso Nacional, mudança de lei, alteração de lei. Porque senão, como a questão das transferências e das receitas públicas, das transferências de receita pública e de todas as políticas públicas são baseadas no índice populacional, a continuar desse jeito, como aconteceu agora em 2022, lá na frente, a prefeitura que estava com 9 vai ficar com 5. Essa é a realidade, porque muitos municípios reduziram para 2, né? Reduziram 2. Na próxima, em 2032, vai reduzir os 4 ou 5, do jeito que a coisa vai. Essa é que é a realidade. O doutor Cristiano Pimentel ele falava aqui do impacto do 10º, mas no caso de Caruaru, com o aumento populacional em torno de 20%, acho que não tem tanto impacto no 10º da Câmara, doutor Cristiano Pimentel, doutor também José Fernando, em relação a isso, justamente por conta do aumento da população, e o que o senhor acabou de falar também em relação o aumento também do número de eleitores. Nós tivemos uma eleição com um segundo turno aqui no município, então acho que os vereadores podem ficar tranquilos em relação a isso, né? Eu acho que aí, na questão de Caruaru e de outros municípios aí, eles têm que criar, talvez a saída seja criar meios, mecanismos, infraestrutura, condições, né, trazer empresas, criar emprego e renda para poder aumentar a população. Tem que melhorar. E olha que Caruaru, juntando Caruaru, Toritama e Santa Cruz, é o maior PIB do estado de Pernambuco. Maior PIB do estado de Pernambuco. Então, o que tem que ser feito, por exemplo, no caso de Goiânia, por exemplo, houve um aumento. Por quê? Porque trouxeram empresa para lá. Trouxeram uma empresa para lá. Então, Caruaru, a partir do momento que Caruaru, nós temos que trazer a água para cá, né? Água de boa qualidade, que todo dia a gente tem água em Caruaru. Tudo isso é importante, é questão de infraestrutura, melhorar a infraestrutura, porque a gente precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aonde você tiver melhor qualidade de vida, claro, óbvio que todas as pessoas vão querer se dirigir para aquele local, para aquele município. Isso, nós tivemos o caso de Petrolina, não foi mesmo? Que teve um aumento aí de 30%, hoje é a terceira maior cidade do estado de Pernambuco, justamente por ter essa característica econômica tão forte no interior de Pernambuco. Então, a gente vê também a queda do Recife, e muitos especialistas acabam dizendo que isso tem relação também com o comércio da cidade, com a queda ali no comércio do Recife, acaba cidades ali da região metropolitana do Recife crescendo bastante, como Abreu e Lima, Paulista e outros municípios, mas Recife e Olinda, infelizmente, perdeu espaço, perdeu o número de habitantes, e isso acaba impactando nas câmaras também. Com certeza. Recife e Olinda, a região metropolitana, tiveram um impacto devido à retração econômica que aconteceu. Havia muitos projetos previstos para o Porto de Suape, o projeto da refinaria de Abreu e Lima, não é? A própria Arco Metropolitano queria escoar a produção da fábrica da Fiat. Todos esses projetos eles se perderam nessas últimas crises econômicas e esvaziaram realmente Recife, né?
E Recife, como polo educacional, ela forma muitas pessoas, não é? Tanto em nível técnico quanto em nível superior. Essas pessoas, não encontrando emprego em Recife, elas tendem a migrar para outras cidades, até fora do estado, eixo Rio-São Paulo, até mesmo para o exterior, não é? Como o Sistema Jornal do Comércio tem noticiado, Pernambuco, de uma forma geral, tem sofrido um impacto muito grande do desemprego. É o segundo estado com maior índice de desemprego no Brasil. Recife, salvo engano, é a capital com maior índice. Então, uma população que não encontra emprego, ela tende a migrar para outros lugares para buscas de oportunidades. Caruaru, ela se beneficiou por ser um polo econômico regional, não é, pela força do seu comércio, não é, pela força do seu setor de serviços, e certamente ela, de certa maneira, não usando um verbo negativo, mas ela canibalizou algumas pequenas cidades ao redor, que as pessoas tendem a se mudar para Caruaru até para fazer faculdade, não é, até para ter um emprego de nível superior, coisa que não se encontra em cidades menores ainda, infelizmente. E Petrolina também se beneficiou dessa pujança econômica, e certamente essa população a maior não foi uma explosão de natalidade, nem em Caruaru nem em Petrolina. Foram pessoas de cidades do entorno que migraram definitivamente para essas cidades polo em busca de novas oportunidades. Isso é bom para as respectivas cidades, mas é ruim para o Estado no contexto geral, não é? Porque é uma cidade, de certa maneira, canibalizando a população de outro, ou seja, o Estado ele não está crescendo no total. Inclusive o próprio IBGE disse isso, que a população de Pernambuco no total se reduziu, sinal que algumas pessoas migraram para outros estados e até mesmo para o exterior em busca de novas oportunidades. Doutor Fernando, em relação a essa movimentação das câmaras no interior, você acha pertinente? O doutor Cristiano ele falava que acha que não tem muito efeito, já que o IBGE tem um trabalho muito sério em todo o país. A gente vê também que veio de uma pandemia e muitas cidades foram impactadas, muitas câmaras de vereadores. É válido esse trabalho que muitos municípios querem ir em busca de uma recontagem da população para melhorar até o número de vereadores das câmaras e de recursos também para esses municípios? A questão é que, embora a gente nós não possamos afirmar que houve erros do IBGE na questão do censo demográfico, um trabalho censitário, e não obstante isso, a gente tem que pensar o seguinte: na medida em que você não está obrigado a fazer o censo, aquele recenseador chega lá na casa da pessoa, bate na porta, tá não. Ele não vai ficar esperando pela pessoa e também, possivelmente, não vai voltar lá para saber se qual é a situação daquela pessoa. Ele vai bater na porta, se não tiver, vai embora. Enquanto que, se nós tivéssemos, a exemplo da eleição, né? Se você não votar, tem aquelas punições. E aí, se fosse assim nesse caso, não precisaria sequer, se as pessoas tivessem que se cadastrar junto ao IBGE, não precisaria sequer de recenseador, porque você já estaria cadastrado no IBGE, o IBGE já tinha aquelas pessoas cadastradas e ele ia mandar o questionário e já estava lá, já tinha um número de pessoas cadastradas, já tinha aquele número, aquela quantidade de pessoas, se ele respondeu o questionário ou não, mas o que importa é o quê? É o quantitativo populacional. O sistema está completamente, acredito que ele tem que passar por mudança, tem que passar por reformulação. Tem que se modernizar, não é isso, doutor Fernando? Vamos agradecer também a participação do doutor José Fernando aqui no nosso debate, no nosso discurso. Eu vou chamar para o debate agora um grande amigo, um companheiro de faculdade, colega de profissão, César Lucena. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Acho que o meu enfrentamento aqui vai ser com o doutor Zé Fernando. O primeiro enfrentamento, doutor Zé Fernando, não vai ter contagem só em 32, não. Tem contagem agora, em 2025. 2025, a população vai ser recontada.
Eu participei de uma entrevista há 3 semanas com a ministra de Orçamento e Planejamento, a Simone Tebet, e foi até um questionamento nosso, representando a Rádio Cultura Pernambuco, no pool de emissoras, fala ministra, e eu fiz esse questionamento. E faço esse questionamento aqui para os senhores, nesta mesa e para os convidados. Se fizéssemos agora essa pergunta objetiva, você confia inteiramente nos números apresentados pelo IBGE? Eu não estou questionando, eu disse isso à ministra Tebet, não é, doutor Fernando, a instituição que tem credibilidade, o IBGE. Agora, o planejamento e a execução do censo, o senhor disse, não houve erro. Houve. E erro grave. Dezenas, centenas de desistências de recenseadores por um simples motivo. O dinheiro que estava sendo pago não era suficiente para comprar nem a marmita. 13 horas quando dava fome. Então foi de execução, foi de planejamento. E a Simone, a ministra, ela reconhece isso. E ela respondeu, eu disse, eu confio nos dados do Censo Demográfico 2022. Porém, veja, em 2025 já está decidido. Nós vamos para campo recontar a população. Vai haver recontagem, vai haver censo populacional agora em 2025. Eu pergunto para o doutor Cristiano, para o próprio doutor Zé Fernando também, a minha pergunta dentro desse embate aqui esses dados apresentados pelo censo, eu disse, já vai valer para o ano que vem. Vai? Interrogação, vai? Ou deixa para 2025, ou deixa para 2026, conte em 2025 e 2026 valeria os dados do censo, aí sim, um planejamento e execução razoáveis, verdadeiros, interessantes. Esse é o questionamento. Vai valer? Eu tenho uma interrogação enorme. Se esses dados do censo, divulgado pelo IBGE, se esse resultado já valerá agora para 24. E uma outra informação importante, a informação foi da ministra, fico à vontade para dizer, se não se cumprir, que se cobra a ministra. FPM, Fundo Municipal de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados. Os estados e os municípios não terão recursos subtraídos, reduzidos, pelo menos até 2026. Essa entrevista está gravada. E por que não terá? Porque, segundo a ministra, aguardaremos os números do censo populacional que será feito agora em 2025. Mas fica a minha inquietação em relação a... Eu sei que isso vai depender do Congresso, a gente está acompanhando isso atentamente também, mas os senhores, o que os senhores diriam? E insisto nessa pergunta não somente para a mesa, mas para cada amigo, os senhores e senhoras que estão aqui nesse debate, nesse evento. Você confia inteiramente nos números divulgados, no censo do ano passado, com tudo isso que já foi exposto aqui? Muito obrigado. Muito obrigada, César. Já criou uma enquete ao vivo aqui para as pessoas participarem, não foi, César? Mas o doutor José Fernando quer também complementar essa informação. A questão é o seguinte, veja bem. E ocorreu um censo demográfico em 2022, que seria em 2020, ocorreu em 2022. Agora, a pergunta aqui importante é o seguinte: alguns dos senhores aqui, em algum momento, tomaram conhecimento da definição do que é censo demográfico? Alguém sabe o que é censo demográfico? O conceito, a importância que ele tem. Isso é preciso, minha gente. Pode fazer 500 censos, pode fazer outro censo agora,
Se a população não souber a importância que o censo tem, se isso não houver um esclarecimento público, junto à sociedade civil organizada, junto ao Rotary, junto ao Lions, junto à maçonaria, junto ao CDL, junto ao sindicato lojista, os empresários, o público, o povo, precisa saber para que é censo. As pessoas não sabem. Por exemplo, o censo demográfico tem como objetivo contar os habitantes do território nacional, identificar suas características e revelar como vivem os brasileiros, produzindo informações imprescindíveis para a definição das políticas públicas. Aonde foi que os senhores ouviram isso? Em qual raio? Cadê essa notícia? Onde é que ela foi dada? Me mostra aí, Celso Lucena. Não tem esclarecimento de coisa nenhuma. Não existe. A população não é esclarecida. Eu não vi. Saiu propaganda, gente. Saiu É importante que a população ela seja esclarecida. Mas aí é aquela questão, não é só isso não. É cartilha, é distribuir cartilha, é nos ônibus, é chamar a população à razão. Por quê? Porque com essa diminuição, com essa redução, e se em 2025 ou 2026, se não houver esse esclarecimento da população, vai dar problema de novo. Vai continuar os problemas, a situação. E aí a gente tem que ver também essas situações que foram evidenciadas aqui da questão da diminuição da população, por que ela se deu. Se não vai ser em 2032, vai ser em 2026, já temos que começar a esclarecer o povo, esclarecer a população, dizer da importância do censo demográfico, para que ele serve, qual é a finalidade dele. Só fazer Doutor Zé Fernando, não houve diminuição da população, mas a gente está contando errado. Vou repetir. Não houve diminuição da população, não. A população aumentou. Não aumentou numa proporção que se esperava, certo? Parabéns. Mas a população do país aumentou. Desculpa, tudo bem. Mas, ô Zé Lucena, 780 municípios, a população reduziu. Sim. E qual o problema? Lembre-se que enquanto 780 municípios a população houve redução, você vai fazer o registro que as cidades de médio porte para cima, Petrolina, só aqui em Pernambuco, Caruaru, essas cidades, elas ganharam, elas aumentaram. E elas aumentaram de que forma? Essa migração dessas cidades menores, onde uma série de fatores, emprego, condição de vida ruim, essa população migrou. Mas eu insisto em dizer isso. Não houve diminuição na população do país, não. Houve aumento. A população do Brasil aumentou. Ponto. Aumentou. Pelo que eu li, o Brasil vivencia algo inédito. Diminuição do volume das populações. Fecundidade, natalidade, aí sim. Mas a população absoluta aumentou. De 196 milhões para 200. Exatamente. Isso é que a gente tem que chamar a atenção. Os atuais vereadores que forem reeleitos não vão poder manter a mesma estrutura, não é que tem atualmente. E outro questionamento é que há essa promessa de haver um novo censo, mas, por enquanto, depende, sim, de uma decisão do Congresso ou de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal que esse censo atual não tenha efeitos práticos, seja no FPM, seja no DuoDEF, no 2024, seja na própria eleição. É preciso haver uma decisão. Quem vai tomá-la ainda não sabemos, não é? Só podemos especular. Quanto à possibilidade de se questionar o resultado do censo, várias cidades de Pernambuco já têm ações que questionaram a estimativa do IBGE, não é? Porque o IBGE sempre faz a análise contínua por amostragem dos domicílios, é a PNAD contínua.
E esse número dava uma estimativa, e era com essa estimativa que era calculado o FPM. O que aconteceu? Muitos municípios de Pernambuco entraram com ações ordinárias, como disse o doutor, na Justiça Federal e conseguiram liminares para se manter o mesmo duodécimo. Agora, isso só tem um impacto diretamente no FPM. Para questionar o número de vereadores e o valor do duodécimo, acho muito difícil uma Câmara de Vereadores isoladamente conseguir questionar. Isso realmente vai depender de uma decisão geral e para todos do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral ou do Congresso. Acho que a única coisa que os municípios têm com acesso mais fácil para questionar é a questão do FPM. E como nós sabemos, ele é calculado pelo TCU. O TCU, com base nos dados do IBGE, diz quanto cada município deve receber de FPM. Agora, é lógico que isso não é uma coisa automática. Então, a Procuradoria do município ela vai precisar instruir muito bem essa ação, com indícios de provas, e conseguir uma liminar de um juiz federal. Isso pode ser difícil, porque o juiz pode dizer que não há provas suficientes de que o resultado do IBGE foi errado. Não é? Realmente, assim, é uma questão de convencimento do juiz federal. E mesmo que o juiz federal dê a liminar, a Advocacia Geral da União, que é quem defende juridicamente o governo federal, tem obrigação de recorrer. E ela vai recorrer contra a decisão favorável. Ou seja, é uma coisa incerta, não é? O município pode conseguir, pode não conseguir. Então é esse o panorama para finalizar. Obrigada, doutor Cristiano. Que vai trabalhar nessa planta precisa ter um nível de conhecimento, de qualificação educacional diferenciado. E ele não tem que se pegar esse dado, sem saber se esse dado existe. Né? Enquanto fortaleceram aquela região, né? Isso. E aí eu estava vendo aqui, levantando alguns dados, enquanto estava, já que censo é dados, né, eu estava levantando alguns dados e assim, teve um número aqui que eu me alarmei. Enquanto o Rio Grande do Sul, nesses 12 anos, cresceu 1,78%, Santa Catarina, que é ao lado, cresceu 21,78% sobre a população. Então veja, o que é que Santa Catarina está fazendo? O que é que ela está fazendo no setor público, no setor privado? Como é que ela está atraindo essa população de outras regiões para o seu estado? O que é que está sendo feito? Você vê, São Paulo teve 7,65% de crescimento. O Rio de Janeiro, 0,40%. Como é que as políticas públicas do Rio de Janeiro estão interferindo que as pessoas queiram ir para lá? Ou não queiram ir para lá? Por que é que as pessoas não querem ir para o Rio de Janeiro e querem ir para São Paulo? Então, para você ver a importância desses dados, é realmente o desenvolvimento da região. Você tem o Nordeste cresceu 1,7% e agora, nesse último censo, 0,24%. Ele não diminuiu, ele cresceu, mas cresceu menos. Então significa que em relação aos outros estados, o Nordeste está ficando para trás. E quem não cresce também diminui, se for comparativamente. Então, assim, eu acho que a gente como empresário, a gente tem que aprender que os números que estão aí para serem utilizados. Recentemente a gente teve uma pesquisa aqui no Silógio sobre a importância do São João, na economia da cidade. São números, o censo, são dados importantíssimos. E isso que o doutor falou sobre o acesso da população, por que eu fazer o censo? Qual a importância de fazer esse censo? Eu queria inclusive deixar na minha fala uma provocação, certo? E esqueçam a questão de política partidária. Mas a polarização que existiu em 2022, na opinião de vocês, atrapalhou o trabalho do censo? Isso é uma resposta para um simpósio que nós vamos realizar em setembro. E aí, eu gosto de permitir, Isabela, me desculpe, assim, mas, assim, veja, nós temos grandes nomes aqui e esse debate, de verdade, ele dá um painel exclusivo para isso. Já fica a sugestão para que a gente possa já discutir isso em setembro, até porque, veja,
Se a gente juntar esses políticos que estão aqui, meu amigo, juntar esses vereadores aqui numa mesa redonda, com você, com os juízes, a gente passa o dia todo, a noite toda, amanhece o dia discutindo. Pegar a Manuel Santos e botar numa roda de conversa dessa, nunca mais a gente sai. E já está querendo falar, viu? Já está querendo participar aqui do nosso debate, da nossa discussão também. Então a gente vai também abrir para a participação de todos vocês. Deixa eu complementar, Augusto Costa. E veja, a estimativa do IBGE em 2010 era que teriam 210 milhões de habitantes. Então a gente teve acima de 210, se não me engano 212. A gente teve 203. Então teve em torno de 10 milhões a menos de habitantes do que foi medido para o que era previsto. Essa estimativa é feita em base de cálculos. Então, será que existe um erro tão grande de cálculo? Até porque o Instituto já tem experiência disso, não é o primeiro censo que é feito. Então, assim, chama a atenção esse gap entre o número obtido no censo e o número previsto 10 anos atrás, que a gente tinha, de qualquer forma, menos tecnologia, menos acesso à informação. Então, vamos abrir agora a participação de todos que queiram também interagir conosco nesse debate. Pelo menos 5 pessoas que queiram participar. Do direito e amante do debate da democracia, eu queria que a guerra continuasse, porque a gente teve doutor Fernando e César discutindo aqui, e doutor Cristiano, que eu já vi em outras situações. Isso é, para nós aqui, isso é um aprendizado muito grande, um conhecimento muito grande. E assim, a pergunta não foi respondida não, viu, César? A pergunta tem que responder a pergunta, se acredita ou não. Particularmente, eu acredito que eu poderia acreditar, mas o doutor Fernando deixou uma deixa aí, que nem vereador e nem prefeito deve acreditar nesse censo. E deu mais, que aí eles podem constituir provas junto com as secretarias que eles têm, porque aí quando o doutor Fernando falou que poderia se fazer um censo através de conhecimento de Receita Federal, de órgãos públicos mesmo, da própria Secretaria Social que tem aqui em Caruaru, que certamente eles vão dizer o número de pessoas que tem. Então isso é importante. Eu particularmente não acreditei nesse censo. Por quê? Porque eu vi na minha rua, eles passavam, os censeadores passavam e quando batia na porta, que a maioria não abria, ia embora. Então houve muito isso. E agora é importante a gente acreditar nas instituições. Isso não quer dizer que o IBGE passa a ser uma instituição que a gente não vai mais acreditar. Mas assim, é mais para engrandecer esse debate, essa questão, doutor Fernando, que o senhor falou aí, de conhecimento de censo demográfico, o que é o censo demográfico, qual é o conceito do censo demográfico, isso deve ser levado por todos. Não é só publicar na Rádio Cultura, não é só divulgar na Rádio Cultura. Eu acho que a gente tem que passar isso para todos, principalmente operadores de direito que conhecem também, os empresários que têm essas informações, reunir os seus funcionários, os seus empregados e dizer, vocês souberam do censo aí, mas ninguém liga. A questão é só, a gente não acredita, mas não diz por que não acredita, e se quer acreditar, não faz por onde acreditar, não faz por onde crescer esse censo demográfico, que é importante, porque o censo, como disse, acho que Bruno falou disso também, como disse, o censo ele serve, não é para contar pessoa não, gente, não é gado não, o cara olha lá e diz, tem 20 cabeças de gado aqui, vou comprar capim para todas elas. São pessoas que precisam de políticas públicas, precisam de segurança e de educação, e isso faz muito bem. Eu penso que em 2025 esse censo seja melhor. Talvez não vá atingir tudo, mas que seja melhor do que esse. Era isso que eu tinha para falar. Em nome de todos os presentes, estamos nominados, tudo já foi nominado, né? Mas se for entrar um pouquinho no debate, né? Eu acho que Isabel disse uma coisa para mim que foi perfeito. Veja, número, né? É número. Então eu tenho que partir do número, é um fato que eu não vou discutir. Eu gosto muito de matemática, sou muito pragmático, eu gosto muito de número. E o resto é opinião. E eu tenho direito, eu acho que todo mundo tem direito à opinião. Então você tem um fato, e aquele é o fato. Veja, o censo para mim, vou aqui agora, vamos dizer, fazer entrar uma penega aqui, uma lida agora com o Bruno, né, e o nosso amigo aqui. O censo é para contar pessoas. Certo? Agora, essa informação, eu preciso alimentar um banco de dados para aí, tá certo, tomar
criar ações, né, e levantar recursos e levar recursos, né, para criar políticas públicas para todas as cidades, né, mais de 10 mil cidades no Brasil. Mas a função do censo é essa, é contar. Além de contar, né, se responde um formulário, eu não fui responder, mas minha amiga Manuela, aqui, diretora do Sinor, respondeu, disse que perguntaram se ela tinha lido cassete. Né, o formulário, além de mal contato, foi suspeita, levantar suspeita, ainda botaram uma pergunta socioeconômica desatualizada. Né? Eu disse, eu tenho, né? Eu guardei o meu de lembrança, mas não uso nada. E é o seguinte, vê, com relação, né, ao início do debate, né, então nós, né, teremos que ter uma Câmara de Vereadores compatível com a população, ponto. E isso é um fato. Né? É um número, como a Isabela falou, eu não vou discutir isso aí. E tem que ser proporcional, nem mais nem menos. Se tem que ser 13, vai ser 13. Se era 18, baixou para 16. Se era 15, baixou para 11. Se era 11, baixou para 9. Isso para mim não é um fato que vai mudar a vida, tá certo, do cidadão. Porque isso é um fato. Aí, a outra questão é, o censo foi porque a base da discussão aqui é que o censo não foi bem feito. Respondendo uma pergunta e ratificando aqui o posicionamento do doutor Fernando, não existe qualquer contagem manual que bata. Ninguém aqui, qualquer pessoa, qualquer matemático, vai dizer que qualquer censo no Brasil, em qualquer país do mundo, vai bater com esse tipo de contagem. Vai ter sempre mais de erro. A questão é, qual é o percentual de mais de erro? Se é muito grande, se vai impactar, tá certo, no orçamento da prefeitura, é outra história. Agora, veja, se falou assim, se fazer uma divulgação, os principais interessados, tá certo, no censo, porque vocês têm impacto na quantidade de vereadores, tem impacto no recurso que vem da prefeitura, que seriam os atores principais, os vereadores e os prefeitos. Então, qual foi a estratégia que foi montada pelas prefeituras de Pernambuco e dos outros estados do Brasil, né, para se fazer uma divulgação, para levar para a população a educação e informação do censo? O que é que foi feito? Aí colocar essa sala da imprensa, a imprensa fez uma tabela, divulgou, teve um espaço para divulgar o censo normal. Não podia assumir essa responsabilidade e fazer sozinha para ser uma divulgação. Porque isso aí é uma questão de política pública. As prefeituras e as câmaras deveriam sim encontrar uma estratégia de comunicação. E bem, para isso você explicar para a população o significado. Outro aspecto importante que foi falado, de Caruaru, que é uma cidade polo, né, que presta serviço de saúde polo, recebe pessoas das cidades vizinhas, então tem impacto na sobrecarga da saúde violento. Até porque tem serviços que outras cidades pequenas não têm. Né? Isso é uma outra questão social importante, tem que ter um fórum para discutir isso aí, né? Outro fórum. E o poder público, os políticos de Caruaru, principalmente os que têm cargo eletivo, tem que colocar esse debate para ajudar, para buscar mais recursos, para poder sensibilizar a mudança, tá certo, de comportamento. Ora, Caruaru tem uma capacidade de atender 50 mil pessoas e atende 80, esses 30 mil está vindo de mais de 30 para a cidade da região, ele tem que ter mais recursos, tem que reduzir um pouquinho o recurso daquela cidade, fazer Caruaru. Porque ele está se vindo naquela cidade. Então, mas isso aí, tá certo, são os políticos de mandato constituinte que tem que debater esse assunto. Mas em relação, tá certo, ao censo, realmente não vai bater nunca, nem no censo bate. O que nós temos que saber é a qualidade, tá certo? Porque IBGE, ninguém aqui, pelo menos foi muito legal, que ninguém aqui colocou em discreto IBGE. Né? E eu acho que é unânime aqui. Está se discutindo a contagem, porque eu tenho milhares de pessoas contando, o cara não tem critério, o cara está com fome, o cara está cansado, o cara não foi, o cara contou, o cara não contou. Isso é fato. Não vai bater nunca. Isso aí não vai bater. Cabe, tá certo, as prefeituras buscarem a reparação disso aí. Ou como já se foi anunciado aqui, tem um novo censo, que aproveite da cidade de Sopramento desse censo agora e faça, para ser a divulgação, e faça um planejamento estratégico para divulgar e levar, inclusive, até quem são os recenseadores de Caruaru. Aí o prefeito tem que convocar uma reunião, convidar. Tem 50, tem 100, chamar o pessoal, bater um papo e dizer, olha, a gente tem condições de oferecer infraestrutura, dar um apoio para vocês. Qual o valor do lanche? O valor está dando R$15. O lanche é 30, a gente completa, a gente ajuda. Quantiação. Então, fazer uma força-tarefa. A prefeitura teria condições de aprovar com a Câmara recursos para isso aí. E a própria Câmara de Vereadores tem recursos também, tipo ir da ruazinha. Já teve tempo aí que a Câmara devolveu dinheiro para a prefeitura, a gente sabe disso. Então, acho que cabe a cada município, tá certo, que se viu prejudicado, montar a estratégia com uma empresa, porque na minha empresa a gente faz isso. A gente trabalha aqui com planejamento. E não é porque é pouco que não pode ser feito. Doutor Bruno, os debatedores, todos os presentes. Eu quero ler dois trechos aqui de duas reportagens. Uma é da CNN e outra é da Agência Brasil, agência oficial, né? Que diz o seguinte: o encerramento da coleta de informações em campo de apuração do Censo 2022 termina neste domingo. Foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE,
anunciou os dados definitivos da população, serão divulgados em 28 de junho. Ao participar da reunião com os demógrafos e estatísticos e de vários outros países, o presidente interino do Instituto, Simar Azeredo, admitiu erros e acertos desde o início da realização do censo em 1º de agosto do ano passado, isso em 2022. Agosto é mês 8, mês 10 a gente sabe que é eleição. Então, aí aqui continua, essa já é da Agência Brasil. A realização do censo 2022 passou por diversas barreiras, como corte no orçamento, a pandemia, além de dificuldades na contratação de recenseadores. Nesse caso, o motivo era o valor do pagamento, considerado baixo e sem atração diante de um mercado de trabalho naquele momento oferecia salários mais altos. Até as campanhas eleitorais foram um empecilho para a contratação. As pessoas em busca de ocupação preferiam os valores pagos nas campanhas. E aqui, de tudo que foi falado, a campanha eleitoral, a mais acirrada da história do Brasil, a pandemia e todos esses números, esses argumentos aqui, nesse trecho de reportagem, eu quero acrescentar outro, que a gente se lembra na rádio, nas notícias, nas ruas, que o acirramento da eleição do ano passado trouxe. A gente falou aqui. A gente sabe que o nome é IBGE, mas aqui foi falado que a população precisa ser explicada. Muita gente pensa que IBGE é Ibope. Eu digo a população, mas a população comum. Muita gente pensa que o censo demográfico, o IBGE, é pesquisa eleitoral. E aqui muita gente diz, eu acredito, não acredito em pesquisa, eu acredito, e a gente viu isso muito nos debates. Como da mesma forma, eu acredito na vacina, não acredito na vacina, teve eu acredito ou não acredito em pesquisa. Eu acho que esse é um dos pontos que, inclusive, o senhor poderia colocar como tema para o simpósio, que o fato do acirramento e o fato do acirramento das eleições do ano passado e da população acreditar ou não na pesquisa eleitoral fez com que a população confundisse. Então, essas duas reportagens mostram que o censo começou em agosto do ano passado, mas terminou esse ano. Então, de quem é a culpa? É do povo, que não acreditava em pesquisa eleitoral, que confundia pesquisa eleitoral com o censo 2022? De quem é a culpa? Eu deixo o questionamento. Na questão da qualidade, e eu digo o seguinte, tem a reserva do possível, doutor Fernando, em relação à contagem do censo. De acima para baixo é apenas uma contagem não fiel, mas tem essa reserva do possível. E a doutor Cristiano Pimentel, quando também se fala da quantidade do parlamento, dos parlamentares, tanto na Assembleia quanto também nas câmaras, tendo em vista que somos 5.565 municípios e 73% são de municípios de 10 a 20 mil habitantes, a exemplo da minha cidade. Ora, somos lá 11 vereadores. O 10º aumentou por conta da população, que também aumentou. Agora, doutor Fernando e doutor Cristiano, a otimização desse recurso nesse parlamento em detrimento da população. O vereador está aqui, vai para a rua, tem suas demandas, leva ao executivo. Mas a minha Câmara, eu como auxiliador do Tribunal de Contas, o que eu indico à Câmara para usar e otimizar esse recurso do parlamento? Como é que eu posso fazer isso? Aí se faz o seguinte, somos 27 vereadores, apenas 17 a Câmara tem. Ora, é constitucional isso aí? A representatividade em relação ao que o Bruno falou da população está sendo bem executada? Aquele recurso está sendo destinado para quantos vereadores, o valor e a otimização dele?
Então, esses dois questionamentos, tendo em vista que o impacto da composição do parlamento está exatamente... Parabenizar o doutor Bruno pela iniciativa de promover um debate tão rico, com tantas pessoas qualificadas, fazendo esse debate e explanando suas ideias. E quero agradecer ao nosso vereador lá da cidade de Vertentes, meu amigo Pedro Panella, por me convidar a participar aqui do debate. E quero fazer duas pequenas reflexões sobre o que foi colocado aqui pelos magistrados, principalmente. Mas, principalmente pelo jornalista César Lucena. Nós falamos aqui, acho que o debate saiu um pouco da questão legislativa para o censo, porque todos aqui sabem, principalmente as pessoas com mais informação sabem que o censo, a importância do censo, como colocou aqui, deixou uma indagação se as pessoas sabiam o que era o censo. Eu quero dizer o seguinte: foi dito que todas as instituições, todas as pessoas formadoras de opiniões têm a responsabilidade de levar as informações realmente para a população. Mas eu acredito no IBGE, quanto acredito no DIEESE, que é um dos órgãos mais credenciados do Brasil nas questões estatísticas, como acredito nas pesquisas. Porém, isso depende de como elas são indagadas, de como elas são feitas. E, César, eu não tenho dúvida de que o censo brasileiro foi uma brincadeira de censo. Uma brincadeira de censo. Primeiro, só foi feito porque teve uma ordem judicial do Supremo. Senão não teria sido feito. Ou eu estou mentindo? Segundo, cortou-se os recursos do censo. Recenseadores analfabetos. Na minha cidade, Vertentes, eu conheço recenseadores analfabetos. Então, esses números que chegam do IBGE, não é que o IBGE errou no cálculo. Não tem erro no cálculo. Tem erro na captação do número. A captação do número teve os erros. Tá certo? Então, eu quero parabenizar todos os debates, todas as indagações, mas nós devemos responsabilizar, se tiver, César, censo em 2025, responsabilizar por essa informação à população o governo federal, que é o principal responsável pelo censo brasileiro. Muito obrigado. Evento. Esse censo, ele vai ter uma importância muito grande. Ele vai servir de exemplo para se fazer um censo verdadeiro. Nós tivemos dificuldades, que já foram citadas aqui. Esqueceram de dizer ao presidente da República passado da importância do censo e para que o censo servia e serve. Foi a negativa de recursos para fazer esse censo, o pagamento, o péssimo pagamento foi feito aos recenseadores, a falta de esclarecimento através de campanhas públicas entre os três poderes, para que, o doutor Fernando falou, para que o povo tomasse conhecimento realmente da importância do censo. Nada disso houve. E esse censo, da forma como ele foi conduzido, ele tinha tudo para não dar certo, como não deu certo. Não é? Então, repito, vai servir de exemplo para que no próximo censo as autoridades desse país criem vergonha e mostrem ao povo para que o censo serve e a importância do censo para o nosso país. Eu vou dar exemplo aqui. O doutor Cristiano falou nesse confronto entre eleitorado e população de alguma cidade. Caruaru sofre muito com isso. Caruaru tem hoje de 20 a 30 mil pessoas que moram em Caruaru e que votam em cidades circunvizinhas. Nós temos exemplo aqui, vou dar só um exemplo das duas localidades. Lá em Canaã, fica na divisa com Toritama. 80% do povo que reside ali vota em Toritama. Lá em Santa Maria, a mesma coisa. Lá em Juá, a mesma coisa. Então, são pessoas que vivem em Caruaru e que votam fora. Então, Caruaru perde uma faixa, doutor Fernando, de 20 a 30 mil eleitores que votam nessas cidades circunvizinhas. Então, é preciso que haja esclarecimento, é preciso que se estude, que se preparem recenseadores para fazer o censo correto, para que ninguém reclame. Eu não acredito nessa população de Caruaru. 20%
foi muito pouco para o que Caruaru tem e representa para esse conjunto habitacional do Nordeste brasileiro.